referência. Então, nós retomamos hoje a nossa aula, o assunto continua sendo programação modular, só que hoje nós vamos tratar questões mais práticas, né? Vamos falar de uma lista de exercícios. Vocês estão vendo a minha tela aqui da plataforma AVA? Sim, legal. Sim, professor. Perfeito, obrigado. Então, nós temos aqui no rol de atividades, né? Nós temos aqui exercícios com matrizes. Só deixa eu comentar aqui com vocês. Até ontem, no finalzinho da aula, nós ficamos com alguns alunos esclarecendo dúvidas. Ficamos aqui até quase 15 para as 11 ontem, com os alunos, falando dos exercícios, do TP, resolvendo problemas. Foi bem bacana. Quase 15 para as 11 a gente estava tratando isso. Se hoje vocês também tiverem dúvidas sobre o TP, algum exercício do TP, a gente pode também, ao final da nossa aula de hoje, também tirar dúvidas. Só não esqueçam que o TP que trata, na verdade, de variáveis indexadas, né, matrizes, ele tem que ser entregue na próxima terça-feira, tá? Então, não se esqueçam disso, né? Nós temos uma data. Para quem esquecer qual é a data, basta entrar aqui deixa eu ver, linguagem de programação, aqui, ó, calendário. Então, no calendário, dia 18, clicou, você tem aqui o exercício, tá bom? E se clica, tem aqui o exercício, a data, os detalhes da entrega, isso já está na agenda de vocês, da disciplina na plataforma AVA. E para atividade, ele abre o TP. Então, tem tudo aqui para vocês. E hoje, eu vou disponibilizar para vocês agora um trabalho prático, um outro TP, cujo assunto é a programação modular. Já está aqui disponível para vocês. Exercícios com programação modular noturno. Tá? Esse exercício tem data de entrega no dia 26 de agosto, daqui a 2 semanas. Tá? Então, nós temos um TP, foi passado semana passada e é para a semana que vem. E este TP com programação modular é para daqui a 2 semanas. Este também está no calendário. Aqui no dia 26, ele também já está na programação aí de TP para vocês entregarem. Tá bom? Então, vamos conversar sobre o TP? Vamos abrir aqui, né? Aqui tem as observações, os comentários a respeito da entrega. Vamos abrir aqui o TP. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Esse primeiro exercício, pessoal, eu gostaria até que nós fizéssemos ele hoje aqui na nossa sala de aula virtual. Então, eu gostaria que vocês abrissem o C#, tá? Vamos abrir no C#, por favor, para que a gente possa executar. Eu acho que uns 2 exercícios aqui da lista a gente já consegue tratar durante a aula, né? Então, vamos para esse primeiro exercício aqui. Escreva uma função que calcule e retorne o fatorial de um número inteiro. Tudo bem? Fatorial de um número inteiro. Vocês lembram o que é o fatorial? Como é que se calcula o fatorial? Ajuda aqui, Yuri. Como é que se calcula? Fatorial de 5, como é que a gente faz? Fatorial de 5, você se calcula a multiplicação de todos os seus números antecessores. E ele mesmo. Então, 5 vezes 4, 5 vezes 3, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 120. Então, o fatorial de 5 é o valor 120. Então, este exercício aqui, pessoal, esse primeiro exercício que está aqui na plataforma AVA, eu gostaria de que vamos fazer em sala de aula e corrigir. Então, vamos abrir, por favor, o C#, tá certo? A gente vai trocando experiências e compartilhando dúvidas aqui, né, no chat ou através do canal de voz aqui. E esse primeiro exercício eu gostaria já que vocês fizessem durante essa nossa aula no C#. Então, abram, por favor, o C#, para a gente poder executar esse exercício aqui. Eu abri aqui o C#, tá? Então, por exemplo, fatorial, ó, vou escrever aqui para vocês, para quem não lembra. Fatorial de 5 é igual a 120. Como é que nós chegamos a essa conclusão? É o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá o total de 120. Então, vocês vão
receber via teclado o valor cujo fatorial vai ser calculado. Esse valor digitado pelo usuário será digitado na função main. E vocês vão ter uma função chamada fatorial, que vai calcular o fatorial e devolver esse fatorial calculado para que ele possa ser exibido na função main. Tudo bem? Então vamos fazer? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Aqui está a declaração, por exemplo, da função fatorial. Aí você vai desenvolver o código, as instruções contidas dentro desse bloco de código da função fatorial e vai definir também quais são os argumentos que essa função vai receber. Tá? Então, deixa eu... Como eu disse, se alguém esquecer como é que se declara a função, temos um exemplo disponibilizado lá na plataforma Ava, na seção algoritmos, tá? Que eu já disponibilizei para vocês. Professor, já que ele está querendo só que fique a demonstração, né, o resultado na tela, no main, então a pergunta também vai ficar no static, vai ficar no void, na Tá escrito função. aqui, né? Ó, tá escrito aqui, Yuri. No main, digitação do número pelo usuário via teclado. Ah, no main também. Tá? Então, aqui nessas 3 linhas, você já tem praticamente o requisito que deve ser observado no processamento do programa. Então, vamos tentar fazer esse exercício aqui. A gente consegue, ele não é muito demorado. Tá? E nós já vamos... Estou aqui online, vamos tirando dúvida. E daqui a pouco já vamos, naturalmente, conversar a respeito da solução. Vou colocar aqui. Compartilha esse código aqui comigo, Samantha. Você me permite eu colocar aqui na tela? Claro, professor. Eu só vou copiar e colar aqui no chat. Só um minutinho. Aí a gente tenta identificar o que está acontecendo aqui. Ok. Daniel, já iniciou o Note? Bom, pessoal, alguém está servindo Coca-Cola, hein? Já está certo. Sim. Pronto. Bom, professor, até o ponto que eu tô, eu fiz isso. E então, depois disso, eu ia tirar uma dúvida só. Eu teria que colocar o return para pegar o resultado, certo? Que eu fiz uma variável resultado. Eu estou copiando aqui. Eu estou copiando aqui o teu código, tá? Tá legal. Tá? Eu copiei aqui a função, tá? E agora eu vou copiar o bloco main. Que é este código, esse bloco aqui, certo? Não, isso aqui já é o que estava... Então, você tem uma variável chamada num, e você pediu para digitar o num via teclado, né? Aí você escreveu aqui, fatorial de num. Tá? Pessoal, eu vou usar o código da Samantha para até já orientar e corrigir o exercício aqui, tá? Porque o códigozinho dela, o código aqui está bem bacana. Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? A Samantha declarou uma variável chamada num. É uma variável inteira, certo, Samantha? Sim. Então, tá bom. Aí você pediu para que esse número seja digitado via teclado, tá? Eu vou comentar esse trecho aqui, Samantha. Ele está correto, tá bom? Mas eu vou comentar para a gente poder ganhar tempo e eu vou dizer o seguinte, que num é igual a 5, tá bom? Uhum. Tá? Simples assim. Se o código depois estiver funcionando, a gente retira essa instrução e tira o comentário para que o usuário possa efetivamente digitar. Só para a gente poder fazer um teste. Bom, essa linha aqui, você está percebendo que o C# está fazendo algum tipo de comentário aqui, né? Ele colocou aqui um destaque em cor vermelha, sublinhando a variável num.
Se você olhar aqui na função, ele está fazendo a mesma coisa, percebe? Uhum. Então, Sim. o que nós vamos fazer? Nós vamos compilar o código para tentar interpretar a mensagem de erro do C#. Vamos ver o que o C# conta para nós. Ele está dizendo o seguinte, ó. Identificador esperado, aqui na linha 11. Que é essa linha aqui, não é? Não, linha 11, aqui, né? Isso. Ele está dizendo assim, ó. Identificador esperado. Legal, ele está esperando alguma coisa. E ele depois fala aqui, diretivo, usando assembly. Ele dá uma série de mensagens. O que aconteceu aqui foi o seguinte, Samantha. Você pediu para o C# chamar uma função fatorial. E você está passando como argumento da função a variável num que está valendo 5. Tudo bem, Samantha? Sim, sim. Está todo mundo identificando isso. Legal. Essa chamada, ela tem um problema. Tá bom? Para a gente poder entender que problema é esse, nós vamos ter que analisar a função. A função está aqui. Você está percebendo que essa função não é do tipo void? Sim. Tá? Então, o que acontece? Se você declarou uma função do tipo int, significa que essa função tem que devolver um valor, concorda? Sim. Então, se ela tem que devolver o valor, lembra da aula de ontem que eu falei que precisa do return? Sim. Então, esse... Poxa, era só isso? Eu tava Não, calma. Não é só isso, não. Eu vou chegar lá, tá? Uma coisa que ela... Então, como a sua função não é void, se ela fosse void, ela não retornaria nada. Mas qualquer função que não é void, que retorne valor, eu preciso do return. E qual valor que você quer retornar aqui? Acredito que você quer retornar o resultado, né? Sim, isso mesmo. Um detalhe. Pessoal, eu estou aqui, eu não estou analisando se o código está certo ou está errado. Eu estou corrigindo sintaxe, tá? Eu não sei se esse código funciona. Daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Tá? Muito bem. Então, você tem aqui static int fatorial. Você recebeu... Outro detalhe. Aqui é o nome da variável, não é, Samantha? Sim. Tá? Que tipo que ela é, essa variável? Int. Escreve isso para o C#, senão ele não tem como saber. Ok? Certo. Outra coisa. Agora, aqui, você está percebendo que ele continua mostrando algum alerta em relação ao resultado? Sim. Aqui é uma questão semântica. Você pode falar assim, mas não tem nenhum erro no código. Isso aqui é um alerta. Não quer dizer que está errado. O que o C# está tentando dizer para você é o seguinte, você declarou uma variável e não disse qual é o valor só dela. Esta variável muda de valor dentro do laço. Mas ela só vai mudar de valor dentro do laço se essa condição for verdadeira. Se essa condição for falsa e eu não entrar no laço, eu tenho que devolver o resultado que eu não sei o valor. Então, para não ter mais esse problema, a gente atribui um 0. Tudo bem até aqui? Sim. Então, você vai perceber que os nossos problemas de sintaxe, eles não existem mais nessa função. Essa função está devolvendo um resultado. Está devolvendo um resultado para quem? Para main. Então, aqui nós temos que ter int resultado, por exemplo, é igual a fatorial. Tá legal. Se a função vai devolver um valor, porque ela é do tipo inteira, ela tem que devolver o valor para alguém. Agora, uma outra forma da gente resolver o problema, tá? Eu vou comentar essa linha. Uma outra forma da gente resolver o problema seria assim, Samantha, o pessoal de modo geral. Console.write, tudo bem? O fatorial olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Função fatorial do número. Tá? Então, isso aqui, lembra, eu falei também ontem, um C# aceita. Então, ou você mostra o resultado, se você mantiver essa linha que eu comentei, você vai ter que mostrar a variável resultado no vídeo. Se você mantiver esse comentário,
você pode pedir para o C# mostrar dessa forma. Tudo certo. Tá bom? O Kelvin está compartilhando, já vou voltar no código. O Kelvin está compartilhando com a gente um site aqui, tá? Ele compartilhou aqui no chat. O que faz isso aqui, Kelvin? Estou compartilhando com todos aqui. O que ele faz, esse código aqui? Ele simula o processamento de uma aplicação C#, é isso? Kelvin? Kelvin está aí, não? Tá, daqui a pouco ele volta aqui e a gente conversa com ele. Bom, pessoal, Samantha, então o que acontece? O código está corrigido do ponto de vista de sintaxe, tá? Tem um problema no código lá em cima. O meu while, o número não está mudando, então teria que colocar número menos. Você quer dizer isso aqui, né? Isso, que aí sim ele vai ter uma mudança de resultado, senão vai ficar entrando num looping. Entendi, legal. Deixa eu ver aqui, ó. Fatorial é 0, não está funcionando. Putz. Assim, o problema o problema aqui que ele está te dando... eu coloquei número menor que 0. Aqui? Enquanto o número fosse maior que 0, no caso. Porque ele pararia no 1. Ele começaria no 5. Legal. Maior que 0. Tá, você quer Isso. mudar a condição. Beleza. Vamos ver lá. Será isso? Não, não é. Não é. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu comentar esse bloco aqui. Vamos trabalhar com o laço for. Ó, for int i igual a 0, ponto e vírgula, faça enquanto i menor que num, ponto e vírgula, i mais. Perfeito? A variável resultado aqui, vamos começar ela com o valor 1, porque podemos até dizer o seguinte, em vez de resultado, se me permite, Samantha, eu vou trocar o nome da variável para produto, tá? Porque o que nós vamos calcular, na verdade, é o produto. Então, vamos lá. Tudo certo. Produto vezes igual a i. Ponto e vírgula. Certo? O que eu vou devolver? Eu vou devolver a variável produto. Então, o que eu estou fazendo aqui? O produto começa em 1. O i começa em 1. 1 vezes 1 é 1. Depois eu vou incrementando o i. Enquanto o i for menor que num. Vamos testar aqui? 24. Faltou igual. Faço enquanto i menor igual a num. Testou? Pronto, 120. Está aí a solução. Tá? Então, deixa eu apagar esse trecho aqui. Pessoal, a solução é essa aqui. Tá bom? Muito obrigada, professor. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Para quem não pegou aqui a explicação. Então, num é igual a 5. Tá? Podemos até colocar aqui em cima, né? Para ganhar... Tá? Número é igual a 5. Aí, o que eu fiz? Pedi para mostrar no vídeo o resultado retornado pela função fatorial, passando como argumento por valor o número 5. Recebi o número 5, calculei o produto com uma série de operações de multiplicação e retornei esse produto para a função. Retornei o valor 120, ele mostrou no vídeo. Está aí a solução do exercício de número 1, tá? do nosso TP. Tá? Ficaria... Só um momento, professor. Então, não necessariamente, mesmo ali eu tendo colocado para retornar o produto, eu só preciso retornar a função em si, a função e o argumento, que ele já traz o mesmo resultado? Porque o que acontece assim, quando você pediu para mostrar no vídeo fatorial passando como argumento número 1. Como essa função fatorial devolve valor, o que o C# entende vou processar a função e o resultado eu mostro no vídeo. E assim eu já economizo aquela linha que chama ela e a linha do resultado. Ou você pode fazer isso aqui, ó, resultado é igual a int, resultado é igual a fatorial de num, tá bom?
E aqui, onde está escrito fatorial, você escreve resultado. Ou de Ok. uma forma ou de outra. A gente acaba economizando uma instrução, mostrando no vídeo, tá certo? Até porque eu não vou processar. Se eu fosse utilizar esse número de 120 para fazer alguma operação matemática, eu não poderia fazer isso. Mas como eu só quero mostrar no vídeo, eu posso economizar a instrução de atribuição. Entendi. Muito obrigada, professor. Nada. O Kelvin, só voltando aqui, o Kelvin, vou colocar, pessoal, vou colocar um link aqui para vocês, que o Kelvin está compartilhando com a gente, tá? Esse link aqui está aí no chat para vocês. Esse link é essa tela aqui, tá? Então, é um ambiente aqui, é um ambiente onde você pode escrever código C#, processar e ele identifica para você as falhas e os erros, tá? É um IDE, na verdade, né? Isso aqui é um IDE online rodando em um browser, tá bom? Tá? Claro que ele deve ter muito menos funções do que teria, e pode executar aqui o código. Ele tem muito menos funções do que o IDE do C#. Mas bem bacana. Kelvin, valeu, obrigado aí por ter compartilhado conosco. Legal. Pessoal, exercício 2. Podemos prosseguir? Ou alguém quer tirar? O Lucas está com um probleminha no código dele. Pode compartilhar com a gente aqui, Lucas. Pode compartilhar conosco, tá? Eu vou apagar esse código aqui que eu já tinha passado para vocês, né? Para a gente poder recepcionar aqui o código do Lucas. Vamos ver o que está acontecendo aqui com ele. Todos os demais, vocês entenderam, pessoal, o código que eu mostrei? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, professor. Então tá bom. O Lucas, ele está mandando aqui, deixa eu ver o código dele. O Lucas está mandando um código um pouquinho diferente. Vamos tentar entender. Esse aqui é o código do Lucas, tá? Professor, uma pergunta. Oi, pode fazer. Eu sempre deixei comentado as linhas escrito exercício 1, 2, 3. Mas esse que fica antes e pode ter várias funções, você quer que eu também separe, demonstrando que esse é de tal exercício, esse é de outro, esse é de outro também? Eu não entendi o que você falou. Além de separar pelas questões, também separar pelas funções de cima, porque vai ter várias funções, né? Já que são vários exercícios juntos. Mas vai estar tudo debaixo do Crash Program, né? E aí o program você vai ter o nome do... Não tem problema, não. Ok. Estou copiando aqui o código do Lucas para a gente poder... Nós vamos agora resolver aqui juntos, né? Todos juntos nós vamos tentar identificar o problema aqui do código do Lucas, né? Vamos trabalhar em equipe aqui. Então vamos lá. O que o Lucas fez aqui? Lucas declarou duas variáveis, valor e contador, pediu para que o usuário digitasse o valor via teclado, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, Lucas, para a gente poder ganhar tempo, eu vou indicar que o valor é igual a 5, tá? Contador igual a valor. Contador igual a valor. Essa instrução aqui não precisa, tá? Fatorial de resultado. Não é fatorial de resultado. É fatorial do valor. Certo? Entendeu? Tudo bem? Aqui tem que tomar cuidado, Lucas, que você está passando como argumento um valor só, e aqui você está querendo receber 2. Então, aqui nós já temos um problema. Então, cuidado com isso. Se eu passo um argumento, eu tenho que receber 1. Se eu passo 2, eu tenho que receber 2. E assim por diante. Tá? Faça enquanto contador maior que 0. Então, aqui sim, você podia colocar int contador é igual a 0. Pronto. O erro já está resolvido, está aqui. Tá? Então, esse contador aqui não tem necessidade. Está entendendo o que a gente está fazendo aqui, Lucas? Sim, professor, sim. A gente está dando uma simplificada aqui. Então, você tem um valor, ó, até posso escrever aqui, ó, valor igual a 5. Você vai ver que o código praticamente ficou igual, está ficando muito parecido com o código da Samantha. Tá? Valor igual a 5, eu mando 5 como argumento do fatorial. O resultado mostra no vídeo. Agora, aqui, resultado é igual a 0. Toma só cuidado que você está trabalhando com produto. Então, toda variável acumuladora de produto começa em 1. Porque se começar em 0, você vai multiplicar por 0, qualquer operação de multiplicação por 0 dá 0. Tá? Vamos testar aqui para ver se está funcionando. Professor, Oi. você colocou o contador igual a 0.
Seria contador igual a valor, que nem ele fez antes. Não. Não? É que não, esse contador... Ah, tá, o contador aqui igual a valor, tá certo. Tá? Então, vamos lá, vamos testar aqui, vamos ver se funciona. Eu não tô... Deu 5, ó, não está funcionando, tá? Ele está devolvendo o número 5. Então, agora vamos tentar entender onde é que está o problema aqui. O problema está de que é o seguinte, nós precisamos de uma variável acumuladora. Então, aqui, necessariamente, eu tenho que ter que resultado é igual a resultado multiplicado pelo valor. Entendeu? Dessa forma aqui, o que está acontecendo? Você sempre está multiplicando o valor pelo contador. E você não, nessa linha, a gente acaba não tendo uma variável acumuladora. E nós precisamos do acúmulo. Porque eu faço 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2. Eu preciso acumular em alguma variável o resultado dessa sequência de multiplicações. Então, para que a gente tenha uma variável acumuladora, deixa eu comentar essa linha, a gente tem que ter necessariamente essa atribuição. Resultado é igual ao resultado multiplicado por contador. Tá? E aqui, contador menos menos. Tá? O que talvez você, me parece que quis fazer para trabalhar com os operadores, acho que foi dessa forma aqui, né? Acho que é isso que você quis fazer. Tá? Olha lá, aí pode. 120, bateu. Acho que é isso que você quis fazer. Então, só que aqui, em vez de ser variável valor, tem que ser a própria variável resultado, para criar esse conceito do acúmulo dos produtos. Tá? Fazer contador menos menos é o mesmo que fazer contador menos menos na linha de baixo. Tá certinho. Agora está funcionando. Tá? Então, a solução Obrigado, professor. ela fica assim, ó, para a gente poder fechar. A solução vai ser essa daqui. Tá? Se você preferir, a dica que eu te daria aqui é o seguinte, está vendo essa linha? Eu tiraria ela e aqui ao invés de contador, eu utilizaria a própria variável valor. Tá? Seria uma forma de você simplificar. Tá? Você vai ver que a variável contador e a variável valor, as duas têm cumprem o mesmo objetivo, a mesma tarefa. Então eu posso abrir mão da variável contador. Aí a solução. Tá? Resolvido. Vamos para o exercício de número 2 da nossa lista? Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Exercício 2. Escreva uma função que verifique se um número é primo. Gente, o que é um número primo? Ah, peraí, deixa eu só... Dividido por 1 e por ele mesmo. Isso, é um número que só é dividido por 1. Deixa eu só voltar aqui, que eu queria mostrar uma coisa para vocês, tá? Antes de eu... Senão eu vou esquecer. Volta só um pouquinho na solução do Lucas aqui, tá? Cadê? Aqui. Vamos voltar um pouquinho nessa solução, tá? Dessa função. Eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui e vou escrever isso aqui. Vê se vocês entendem. Aqui a variável do Lucas é valor. Aqui é valor. Não tem algo de estranho nesse código? Vocês conseguem entender? Ali, se eu não me engano, esse return é basicamente a fórmula do fatorial. Acho que é a fórmula do fatorial. Não é isso. Não? Não é isso. Não tem. Eu não entendi o return 1, professor. Não, na semana que vem, a gente vai começar um assunto novo, mas só para vocês terem uma ideia, como chama a função? Não é fatorial? Sim. E o que eu tenho aqui? Eu estou chamando quem aqui? Quem que eu estou chamando? Não é fatorial também? É a própria função? Não é ela mesma? Vocês estão percebendo isso? Sim. Professor, tá Ela insano. chama ela mesma. Então, na semana que vem, nós vamos aprender a construir um loop em memória RAM. Só que nós vamos criar um loop de código. Nós vamos pegar o mesmo código e vamos tirar cópias dele em áreas diferentes da memória RAM. A esta técnica, nós damos o nome de recursividade de bloco de código. Tá? Então, preparados?
Semana que vem nós vamos alçar voos. Vamos para o exercício 2. Então nós vamos resolver semana que vem o mesmo problema, só que com recursividade. Vocês vão adorar, bem bacana. A gente vai brincar com a memória RAM, né? Nós vamos covar bits. Pessoal, vamos lá. Escreva uma função. Então, primo, alguém já muito bem colocou. O primo, ele é um número. É primo se ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. O número 4 é primo? Não. Não é porque ele é divisível por 1 e por 2 e por ele. Então, ele já não é mais primo. O número 7 é primo? Sim. Sim. Porque ele é divisível por 1, só por 1 e por ele mesmo. Esse exercício aqui, nós já fizemos no passado. Vocês lembram? Que nós já fizemos esse exercício lá no primeiro, Sim. tá? Primeiro semestre. Vocês querem que eu disponibilize ele para vocês? A versão sem função, que aí é só vocês pegarem aquela solução e converter para função. O que vocês acham? Se você quiser. Não, eu não quero. Estou perguntando se vocês querem. Eu quero, professor. Ah, Agradeceria do fundo do meu coração. Ah, então tá bom. Então, olha só, pessoal, eu vou aqui no chat, ó. Deixa eu abrir aqui o código para vocês. O código que verifica se o número é primo é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui ele até vai um pouquinho mais além, ele pede para mostrar no vídeo os 20 primeiros números primos, um código bem tranquilo. Esse código aqui eu vou disponibilizar para vocês para ajudar, que é esse código que vocês vão pegar fragmentos dele e converter para trabalhar com função, tá? Então, cadê vocês aqui? Deixa eu anexar ele aqui no chat. Vejam se vocês estão recebendo. Peraí, cadê você? Vê se vocês receberam no chat. Receberam? Vou só fazer o download para ver se estava funcionando. Sim. Então tá bom. Então vocês têm aí esse aqui é sem função, eu quero com função. Tem que ajustar algumas coisas, mas o bloco de código que verifica se o número é primo ou não já está pronto aí para vocês. Então, exercício 2, verificar se o número é primo o número digitado pelo usuário é primo através de funções. Exercício 3. Faça um algoritmo que lê a idade de uma pessoa expressa em anos. Então, você vai digitar o usuário vai digitar a sua idade em anos, meses e dias. Então, o Yuri vai colocar lá. Yuri, tenho 32 anos, 7 meses e 5 dias. Tá bom? O usuário vai fornecer da idade dele 3 informações: anos, meses e dias. E o código vai escrever, ou seja, vai mostrar no vídeo, a idade dessa pessoa apenas em dias. Considera ano com 365 dias e mês com 30 dias. Esse é bem tranquilo. Ainda bem que não colocou o bissexto. Tá bom? Não, é bem tranquilo, tá? Mas mesmo o bissexto, a partir do momento que você tem uma data base, ô Yuri, basta você verificar se naquela data, naquele ano, é bissexto. Se for bissexto, você acrescenta mais um. Não seria problema. Não seria problema, tá? E o mês, professor? Como faria? Se tem mês 30 com 31, como faria? Como faria? Você poderia colocar todos os meses do ano, ó, vou abrir aqui o C Sharp, vou tentar te responder aqui no C Sharp, tá? O que fica complexo é saber exatamente onde é que ele nasceu, que você tem que começar a somar a partir dele. Vamos supor que você declarasse assim, olha, int mês. Você declara aqui Então, o que você poderia fazer? Por exemplo, o mês indexado de 0, que é janeiro, 31 dias. Tudo bem? Mês indexado de 1, que seria fevereiro, você põe 28. Entendeu, Laiane? E assim por diante. Se for bissexto, você acrescenta esse. Então, você poderia, inclusive, utilizar um vetor para esse cálculo, sem problema nenhum. Tá? Obrigada, professor. Você sabe que você me deu uma ideia de exercício agora, né? Dei não. Que isso? Você me deu uma ideia agora, hein? Não!
Que isso? Não, Pessoal, não. olha, Laiane me deu uma ideia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó, rapidinho. Só para fechar aqui, para a gente não perder, não fugir do tema, antes de eu falar. Tudo bem o terceiro exercício, pessoal? Tranquilo? Sim. Então tá bom. Sabe que eu tive ideia aqui? Imagina um programa em que o usuário digitasse isso aqui, um valor em reais. 235,40. Ele digitou isso aqui. Tá bom? E você tivesse que desenvolver uma função que devolve, até para ficar mais fácil, 235, sem decimal. Você encaminha para a função 235 e ele devolve 235. Olha que bacana. Não é legal? Ele devolve por extenso o número. O que vocês acham dessa ideia? Tem alguma biblioteca que ajude, que a gente pode usar para ajudar nisso ou não? É que se você usar a biblioteca... Deixa eu pegar a casa da centena, dezena e unidade. É que se você pegar a biblioteca, está pronto, né? Eu quero que vocês desenvolvam justamente o raciocínio lógico. Pessoal, eu não vou passar isso como TP não, tá? Mas fica aqui, se vocês quiserem fazer, eu acharia bem bacana de tentar, como desafio, uma função que recebe um número, tá? Através de um valor numérico, e apresenta no vídeo este valor numérico descritivo, por extenso. Então, sei lá, o usuário... Professor, Oi. com 3 casas, Na verdade, o você número. vai perceber que não vai ter muita, assim, não tem muita diferença o código com 3 ou mais casas. Mas sim, a gente poderia pensar com 3, né? O usuário digitou 741, aí você escreve por extenso, 741, tá? Fica aí, eu não vou passar isso como TP, mas fica como desafio para vocês. Gostei da sua ideia de TP, viu, Laiane? Muito legal. Quando você tiver mais ideias, conta pra gente. Pô, fica tranquila, claro que eu gosto. Mas eu gostei, pior que você também, é legal, gostei também. Exercício 4. Descreva um programa que apresente as rotinas abaixo, que são escolhidas pelo usuário a partir de um menu. Pessoal, esse exemplo de menu, ele está aqui na plataforma AVA, deixa eu ver, algoritmos, exemplo de aplicação com programação modular. Olha aqui o menu, pronto, já tem um modelinho de menu aqui para vocês, tá? Então, esse exercício aqui tem que ter um menu. Esse menu vai ter 4 opções. Opção número 1, criar um array de 20 números inteiros e positivos e que só pode ser executado uma única vez. Faça as proteções necessárias contra uma segunda utilização dessa rotina. Então, você vai criar o array, os dados do array serão digitados dentro de uma função. Segunda opção do menu, cálculo da soma de todos os números que são pares, que foram criados no vetor. Terceira opção, determinar o maior número do array. E a quarta opção é fim de programa. Tá? O programa deve impedir que números negativos sejam gravados no vetor, no array, bem como a criação do array seja realizada uma segunda vez. Ou então que as rotinas B e C sejam realizadas antes da criação do array. Perfeito. Aí tem que ter o menu e a opção de fim de programa. Alguma dúvida? Acho que está tranquilo, né? Esse aqui está bem claro o Professor, que precisa fazer. acho que não entendi muito bem como vai funcionar o menu. O menuzinho você vai ter, ó, esse exemplo que eu mostrei aqui, ó, exemplo de aplicação com programação modular. Você vai ter um menu de opções. Esse exercício aqui que nós fizemos anteriormente era para calcular a área do quadrado e do triângulo, lembra? Mas quem é que tinha que escolher se queria calcular o quadrado e o triângulo? O usuário. Então aqui nós construímos um menu com 3 opções: calcular a área do quadrado, calcular a área do triângulo e finalizar o código. Dependendo da função que o usuário escolheu, ou você executa, se ele escolheu a opção número 1, execute essa função. Se ele escolheu a opção número 2, execute essa. Né? Então, aqui tem 3 opções e o nosso TP de agora terá 4. Tá? Então, aqui vocês têm um modelo de como criar um menuzinho. Tá? Fica dentro de um laço, bem tranquilo. Joinha?
Exercício número 5. Esse é do CPF, tá? Eu disponibilizei, tem um link aqui que eu disponibilizei para vocês. Quando vocês clicarem nele, tem todo o detalhamento aqui de como se calcula o dígito de vários documentos, tá? Você pesquisa aqui o CPF, aqui tem título de eleitor, tem CNPJ. O que nos interessa é o trecho que fala do CPF, tá? Então ele mostra aqui todo o cálculo, módulo 11 para você. Para ajudar vocês, tá? No próprio enunciado, na própria lista aqui, eu montei uma planilha para ajudar vocês, tá? Então você vai abrir essa planilha e essa planilha aqui, ela te ajuda a identificar o dígito do CPF, né? Porque nesse código, qual é a ideia? O usuário vai digitar o CPF dele e vocês vão criar uma função para dizer se o CPF está errado ou não, tá? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste aqui com essa planilha? Gerador de CPF. Vamos lá. Entrei aqui no site, gerar CPF. 164-806-230. Espera aí, pessoal, eu vou ter que abrir aqui no meu... vou ter que abrir no... Espera um pouquinho só. 164-806-230, é isso? Vamos ver de novo. 164-806-230. Tá aqui a planilha. Vamos digitar aqui. Vamos lá. 164-806-230. Dígito, tá vendo que ele deu dígito 10 e 4? Quando ele dá dígito 10 aqui, você muda para 0. Então vai ser 0 e 4. Vamos ver se bateu. 0 e 2? Não bateu? Deixa eu tentar gerar um outro, para não dar 0. Porque depois tem que ler. 32, 740, 540. 0, 32, 740, 540. Deu dígito 62. Bateu. Tem esse detalhe. Quando o dígito chega em 0 aqui, chega em 10, você tem uns ajustes para fazer. Essa planilha vai ajudar, mas ela não resolve todos os problemas de vocês. Por isso que eu disponibilizei o site aqui explicando em detalhes como é que se calcula. Tá bom? Então, este exercício aqui é para o usuário digitar o número do CPF dele via teclado e a função dizer se o CPF está certo ou se o CPF está errado. Tá? Para testar, basta vocês entrarem num desses geradores que tem na internet para fazer o teste. Dúvidas, pessoal? Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá todo mundo aí ou já fugiu? Não, a gente tá aqui. É que dúvida, com certeza que só vai ter quando o pessoal começar a Quando a gente começar a fazer. Na verdade, não. Eu digo. Provavelmente na próxima aula vai ter um monte de dúvida. O importante é o seguinte, pessoal. Eu queria voltar um pouquinho, que até é uma coisa que eu trabalhei bastante com vocês no primeiro semestre. Talvez alguns alunos não estavam conosco no primeiro semestre, então vão vir agora pela primeira vez. O desenvolvedor, o programador de computadores, tá? Então, nesse momento agora aqui, vocês são desenvolvedores. Vocês têm conhecimento de uma linguagem de programação, que é o C#, e vocês têm um problema pela frente. Então, o que eu vou contar para vocês agora, eu já contei no primeiro semestre, vale a gente relembrar, mas é o que acontece com programadores dentro das empresas no mundo real. O desenvolvedor tem conhecimento da linguagem de programação, mas ele se depara com um problema. E ele não tem domínio desse problema. Então, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar conhecimento. Então, antes de se preocupar como é que funciona, como é que você tem que programar C#, que função é essa que vai verificar se o CPF está correto ou não. Gente, a primeira coisa que vocês precisam aprender é como é que se calcula o dígito verificador de um CPF. Essa é a primeira coisa, tá? Por isso que você tem esse site aqui.
Então, esse site aqui vai mostrar para você. Ele é muito bom porque ele tem exemplos. Ele tem exemplos práticos aqui para você calcular o CPF. Deixa eu pegar aqui. Tá? Então, ele mostra aqui, ó. No caso do CPF, o dígito do verificador módulo 11 corresponde... Então, ele tem toda a explicação. Ele mostra para você como é que se calcula com exemplo prático. Como é que eu calculo o dígito do verificador de um CPF que tem um número tal? 280 012 389. O dígito do verificador é 38. Como é que eu sei que é 38? Eu vou ter que entender esses cálculos aqui. Tá bom? E para ajudar um pouco mais, essa planilha que foi... Cadê a planilha aqui? Essa planilha que eu elaborei para vocês, desde que o dígito não dê 10, ela vai calcular corretamente todos os dígitos de qualquer CPF. Então, basta você colocar o mouse sobre a célula que você vai ver qual é a fórmula que foi verificada, que foi montada. Tá bom? Então, o primeiro passo é entender como é que se calcula o dígito verificador do CPF. Tá certo? Porque quando o usuário digitar, ele vai digitar isso aqui, ó. O CPF dele, 280 012 389 38. É isso que o usuário vai digitar via teclado. O que o seu programa vai fazer a sua função? Ele vai tirar disso aqui o dígito. Ele vai ignorar o que o usuário digitou. Ele vai pegar esses 9 primeiros números e, com base nesta fórmula, ele vai, que é módulo 11, ele vai calcular o dígito. Aí ele vai comparar o que ele calculou de dígito contra aquilo que o usuário digitou. Se for igual, ele vai dizer o CPF está correto. Se for diferente, ele vai dizer esse CPF não existe. Então, o primeiro passo, pessoal, é entender, é aprender como funciona o cálculo do dígito do CPF. Aprendeu? Aí você vai e escreve o seu código. Certinho? Any questions? Enquanto não, professor. Então, tá bom. O exercício número 1, nós tivemos a oportunidade de desenvolver juntos aqui, tá? Querem desenvolver mais algum aqui? Nós estamos com tempo. O que vocês... Vamos fazer mais algum? O que vocês acham da ideia? Eu aceito a ideia. Vamos fazer, ó, vocês não têm o exercício aí do número primo? Vamos tentar pegar o exercício que eu passei para vocês no chat e vamos tentar converter ele para função. Vamos fazer? Então, vamos lá, pessoal. Dá um tempinho aí para vocês. Eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, tá? A gente já volta tentando discutir possíveis soluções dessa conversão, ok? Olha, bom, deixa eu explicar então aqui o código para você. Num é igual a 4, tá certo, pessoal? Console.write, eu peço para mostrar no vídeo o número 4 e para dizer se ele é primo ou não. Para isso eu chamo uma função chamada primo, passando como argumento o número 4, tá? Aqui eu recepciono o valor, que é 4, eu quero saber se o número 4 é primo. Aqui esse bloco de código é o bloco de código que eu já tinha encaminhado da versão anterior para vocês, que eu copiei aqui no chat. Acho que a diferença é esse return aqui que vocês não estão acostumados, tá? Aqui está escrito assim, ó, retorne verdadeiro se a show for igual a 0. Caso contrário, retorne falso. Entendeu? Essa linha aqui é a mesma, vou comentar, eu poderia ter escrito ela de uma forma diferente. Se a variável show for igual a 0, retorne verdadeiro. Caso contrário, retorne falso. Essas duas linhas podem ser escritas numa única linha, que é essa que está comentada. Então, returne. O que eu quero que... Para eu saber o que eu vou retornar, eu tenho que analisar esta comparação. Então, para retornar determinado valor, eu analiso essa comparação. Achou igual a 0. Aí eu coloco interrogação. Se esta condição é verdadeira, eu vou retornar um true. Caso contrário, 2 pontos, eu retorno um falso. Então, uma forma mais simples da gente executar uma comparação sem precisar o if. Sem precisar utilizar o if, tá?
Então, ou você usa essas duas linhas, ou usa essa daqui. Tá? Serve para qualquer tipo de valor, tá, pessoal? Viu, Luiz? Qualquer coisa, qualquer valor. Eu poderia, por exemplo, dizer assim, quer ver? Ó? Olha, x é igual a 1. Vamos pegar outro exemplo. Ó. Simples. Int x é igual a 1. Int y é igual a 2. Int z é igual. Se o x for maior que o y, então eu quero o que você armazene no z o 5. Caso contrário, eu quero que armazene o 7. Quem? O que ele está reclamando aqui? Peraí. Ah, está reclamando porque eu coloquei os 2 pontos ao invés de colocar a exclamação. Tá? Então, você pode trabalhar com qualquer tipo de dado, tá? Não é só com... Vamos executar esse código aqui, vamos ver como é que fica? Vou comentar essas duas linhas, depois eu já copio para vocês, tá? E esse aqui eu vou liberar. Vamos executar o código? O número 4 é primo, verdadeiro ou falso? Falso. Ele respondeu falso. Agora, se eu quiser testar com o número 7. O número 7 é primo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Certinho, pessoal? Professor, a ternária só funciona quando você tem apenas duas condições, né? Tem um modo resumido de fazer também quando você tem mais de duas condições ou não? Aqui mais do que duas condições? Ah, Vamos tentar? Não sei. Vamos tentar fazer aqui, Samantha. porque eu tava fazendo um curso e eles falaram que, tipo, ela só servia quando você tinha apenas duas condições. Tá Aí eu bom. queria saber se tem uma versão estendida para quando você tem mais. Vamos fazer um teste. Estendida não, mas vamos ver se a gente consegue fazer aqui um teste, vamos ver se funciona. Sei lá, quer ver? Voltando até naquele exemplo que eu citei, ó, int x é igual a 1 e o y é igual a 2. Tá? Int z o que ele está reclamando aqui? Só um minutinho. É que ele deu o return aqui. Deixa eu comentar essa linha. Ok. Então, vamos lá. Int x é igual a 1, y é igual a 2. Tá bom. Int z é igual a, sei lá, int vai ser alguma... se o x for maior que o y, então eu quero gravar no z o número 8. Caso contrário, se o x for menor que o y, eu quero gravar o 7. Caso contrário, o 6. Tá? Ele tá reclamando aqui do y, tá. Tá vendo como ele aceitou, Samantha? Uhum, Virou um pastel, percebeu? sim. Mas dá para fazer. O que aconteceu? Eu falei assim, ó, eu quero atribuir um valor para o z. Verifique se o x é maior que y. Se o x for maior que y, então atribua para o z o número 8. E se essa condição for falsa? Se essa condição for falsa, analise uma outra condição. Se o x é menor que y. Se é verdade, atribui o 7 para o z. Caso contrário, o 6. Agora, ao invés do 6, o que eu poderia ter? Uma outra condição e assim sucessivamente. Entendeu? Uhum, Então dá para fazer, tá? De uma tá forma legal. que a gente consegue fazer sim. Está demonstrado aqui. Mas Professor, é recomendado desse modo? Olha, Senhor falando... eu não recomendo. Eu recomendo você usar o if. Você sabe por quê? Ainda que seja uma forma bem otimizada, você tende a se perder. Então, quando você tem uma situação como essa, eu recomendo. Ó, esse aqui, ó. Se eu quero atribuir um valor para o Z. Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou atribuir para o Z o 8 ou 5. Eu atribuo 8 se essa condição é verdadeira. Se ela for falsa, eu atribuo 5. Aí ficou muito fácil de você visualizar. O que acontece é o seguinte, Samantha, o C# é uma linguagem de alto nível.
ele te dá muito poder, tá certo? Só que você tem que tomar cuidado, que às vezes você escreve uma instrução que ela é super otimizada, mas se alguém for fazer manutenção depois, pode não entender o que você escreveu. E aí ela vai perder tempo. Então, só tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Escrever, a instrução tem que ser clara para que você ou qualquer outra pessoa, a qualquer tempo no futuro, possa fazer uma manutenção do código sem gastar muito tempo tentando o que foi que a pessoa pensou, o que a pessoa imaginou para escrever aquela instrução, tá bom? Tá Professor, legal. nesse caso, envolvendo a manutenção, escrevendo ele otimizado numa linha só, serviria, vamos supor, colocar uma linha comentada em cima ou embaixo, dizendo o que essa linha, o que essa instrução faz? Todo comentário em código, Daniel, é sempre bem-vindo, tá? Todo comentário é sempre bem-vindo. Porque vocês sabem que comentário não compila. Então, ele é visível só para quem for fazer a manutenção do código. Luiz está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida. Eu resolvi esse exercício do número primo bem parecido com o da Laiane. E aí ele fica com dois returns, né? Um que fica dentro do for e outro que fica no final. O que fica dentro do for, ele funciona assim, não sei se é até errado falar isso, mas ele acaba sendo quase um break, né? Porque quando ele retorna para tudo, ele não vai até o final. Eu só queria saber se isso seria não recomendável fazer. Será melhor sempre deixar o return no final mesmo da função? Só queria saber disso. Tá, vamos ver aqui. Peraí, vamos ver aqui o. Ai, 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 ai. Você falou que ficou muito parecido com o da Laiane. Deixa eu ver se eu gravei esse código da Laiane aqui, porque é mais fácil da gente visualizar todo mundo junto, tá? Senão eu posso te responder alguma coisa, a gente não está visualizando o código. Esse aqui é o código da Laiane, não é isso? Laiane, você que é a mãe do código, né? É esse aqui. Sim, Você sim. está sim. dizendo aqui, né? Não. Esse Não, aqui dela tá dela, o return no final mesmo. você só tem um return. Esse aqui, se você olhar a solução dela e a solução que eu passei, a gente está trabalhando com um return só. Então, como você tem dois, provavelmente, Luiz, o que eu posso, assim, não estou vendo o teu código, mas o que a gente pode deduzir é que deve ter alguma forma de simplificá-lo, porque este programa, ele pede um return só. Não, beleza. E por que ele pede um return só? Ele pede um return só, que é no sentido de você dizer, é primo ou não é primo? Então, um return só, em tese, resolveria. Tá? Não, é que eu estava dando o return false ou true, logo que ele achava um número divisível, mas é mais fácil colocar assim mesmo, atribuindo uma variável. Sim. O que eu não recomendo aqui, Laiane, é usar o laço for, tá? Aqui o ideal... Quando o senhor for explicar a sua solução, fiquei, eu sei, eu até já mudei aqui, professor. Porque o que acontece? Na solução que eu mostrei para vocês, o que acontece? Eu utilizei o laço condicional. Então, à medida que eu identifico que o número já não é mais primo, eu não preciso continuar. Você imagina que eu digitasse aqui o número 50.000. Sim. Eu repeti muitas vezes esse laço e para descobrir já no número, quando o 50.000 é divisível por 2. Na primeira divisão, com uma interação só do laço, você já chegaria à conclusão de que o número não é. Então, só esse cuidado aí, tá? O código está funcionando, claro, mas tem que só tomar esse cuidado. O Yuri quer fazer uma pergunta. Professor, eu consegui fazer o código, só que eu fico um pouco perdido na parte do booleano. Tipo, ele tá funcionando certinho, só que eu quero saber se tem como dar uma adaptada melhor. Eu vou te mostrar aqui para você entender. Tá, deixa eu tirar, começar aqui. Põe o código aqui pra gente. Passa aqui. É bom essas soluções distintas de vocês, porque a gente tem a oportunidade de debater e discutir a solução, né? O prós, contras, funciona, não funciona, boas práticas de desenvolvimento.
Tá, esse aqui que você copiou é o main. É esse cara? Sim, professor. Tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou comentar tudo isso aqui, tá? A gente poder ganhar um tempinho. E aqui o número primo, eu vou colocar o número... aqui, o que você fez aqui, não precisa, isso aqui também não precisa nessa linha. Basta isso aqui, ó. Só isso aqui que a gente precisa. Tá? Agora, deixa eu pegar aqui o código do... Esse daí é do meu. Ah, tá, tudo bem. Eu não estou vendo aqui o nome da função. Acho que você esqueceu aqui de copiar o nome da função. Opa, verdade. Copia só de novo o bloco com o nome Verdade, verdade. da... Então o main ficou só isso aqui. Opa, vamos lá. Professor, Oi. no C Sharp pode ter função sem nome declarado igual no JavaScript ou não? Proibido. Não tem que ter o nome, senão ele vai dar um erro de compilação. Ok. Está faltando chave aqui. Beleza. Bom, teu código está aqui, não é isso? Sim, sim. Ficou bem extenso, né? Então, esse é o caso. Você está com dois Exatamente por aqui no código, né? Ó, se o valor for igual a num ou igual a zero, aqui o que você poderia fazer é isso aqui, ó. Return, não, tá. Return x igual a false. Não, aqui você colocava assim, ó. Veja bem, não sei se você concorda que o x já é falso, concorda? Você está vendo que essa atribuição é igual a essa? Exato. Então, o que você poderia fazer aqui é o seguinte. Me parece fazer mais sentido. Vou comentar esse bloco aqui. Se número diferente de zero e número diferente de 1, se o número é diferente de zero e o número é diferente de 1, você vai descobrir se ele é primo. Mas se ele é 0 ou 1, essa condição é falsa. Quem que você vai devolver? False. Pronto, está resolvido. Sim, sim. Então, na verdade, fica assim. E aí você passa a ter um return só no programa. Então, assim, toda vez que vocês tiverem dois returns no programa, dá uma analisada, que provavelmente você vai encontrar uma forma de simplificar, como nós fizemos aqui, tá? E reduzindo o código. Então, você tinha uma redundância de código aqui. Tiramos a redundância, deixamos de trabalhar com dois returns, tá? Mas isso é normal, é prática. Pessoal, 10h30, muito legal esse debate, hein? Assim que a gente aprende. Não deixem de fazer o TP, tá certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não, eu acho que é isso, né? Passamos, tá tudo certinho. Tá, legal. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Alguém quer aproveitar, tirar alguma dúvida do TP que vocês têm que entregar semana que vem, das matrizes? Também podemos aproveitar, temos ainda uns 5 minutinhos. Professor, eu queria tirar uma dúvida do TP de segunda-feira. É da questão 6. Eu fiquei meio confusa nela, no quesito da matriz Desculpa, professor, não lembro o nome agora de cabeça. Transposta. Transposta, isso aí. É isso aqui, ó. Transposta, matriz transposta. Você pesquisou o que é matriz transposta? Sim, mas eu fiquei com dúvida na hora de montar a troca dela. Se eu poderia usar, por exemplo, a mesma matriz só alternando as dimensões. Então, por exemplo, é matriz I, J. Se eu poderia só inverter, porque a minha não tá dando certo. Você vai criar uma matriz nova. A matriz 10 por 10 você preserva. Tanto que ele fala assim, após a digitação dos elementos, criar e exibir. Então, os elementos você vai digitar dentro de uma matriz. Vamos chamar de matriz A. Depois ele pede para, após a digitação, criar e exibir a matriz transposta. Então, a matriz transposta é uma B.
Tá? Você vai ter matrizes. A A, que é original, que você preserva, que é o que o usuário digitou. Ela é no máximo 10 por 10. Tá? E a matriz transposta vai ser uma matriz B, uma segunda matriz, tendo como base a primeira. Mas tem que apresentar as duas ou não, obrigatoriamente? Basta apresentar a segunda. Ok, obrigado. Criar e exibir a matriz transposta. Porque a primeira que foi justamente digitada pelo usuário. E tinha outra coisa que eu fiquei com uma dúvida na questão de atribuir o valor. Eu consegui achar depois, mas quando a gente não tem as dimensões, como que a gente pode declarar a variável bidimensional? A matriz, professor. Isso. Isso vai ser digitado pelo usuário, não vai? Sim. Então tá, vamos aqui no Visual Studio, tá? Ele fala que o máximo é 10 por 10. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer isso aqui. Você vai pedir para ele digitar vamos supor, linha e coluna, tá? Console.write, digite o número de linhas. Int. Int linha é igual a int.pass. Opa, escapou. Tá rápido aqui o negócio. Então ele digitou aqui a linha. Agora você vai pedir para digitar a quantidade de colunas, tá bom? Sim. Digite o número de colunas. Estou fazendo mais detalhado para você poder entender, tá? Podia até ter feito uma atribuição, int coluna. Ok? Então, isso que o usuário digitou. É claro que essa entrada, as duas entradas de dados, Samantha, tem que estar dentro de um laço, tá? Para não deixar passar de 10. Sim, eu coloquei dentro do while. Isso, então você teria isso aqui, ó. A gente pega esse trecho aqui, eu vou fazer só para esse aqui, né? Faça enquanto linha menor igual a 10. É isso que você deve ter feito, certo? Sim. Deixa eu só declarar a linha aqui fora. Beleza, tá? Linha versus coluna. Beleza. Então, a mesma coisa você faz para a coluna. Então, o que acontece? Vamos supor que o usuário digitou 5 e 5. Aí você vai escrever. Como é que chama a sua matriz? Simplesmente dei o nome de matriz, professor. Ótimo, maravilhoso. Nome maravilhoso. New int linha -1, coluna -1. Pronto. Eu declaro a matriz de acordo com o valor digitado pelo usuário. Matou, fechou, é isso aí. Quando eu estava pesquisando, eu achei um modo onde você primeiro declara int matriz, então mostrando que ela vai ser bidimensional, e depois abaixo do laço eu coloquei essa parte do matriz igual a new int e de fato a dimensão. Aqui eu estou economizando eu só estou economizando instrução aqui. Tá? Você escreveu em cima e embaixo, eu só escrevo embaixo, não preciso tratar duas vezes. Numa única linha, eu declaro a matriz já indicando qual é a dimensão da matriz a partir dos valores digitados pelo usuário. Então a gente simplifica na declaração. Eu só fiquei com dúvida se teria um modo de declarar ela antes, mas acaba dando erro, porque você vai ter que atribuir um valor para as dimensões dela. No caso, a minha é matriz I e J. Então, você teria que atribuir um valor para o I. E aí eu percebi que, colocando antes dela, tudo certinho, depois
bloco de instruções, ele acabava voltando sempre para zero, dava uma bagunça, professor. Exatamente, isso dá problema. Porque você tem que declarar a matriz, as dimensões da matriz, conhecendo os valores, tá? Então, por isso que é aquela história, se eu não sei qual é a dimensão, se eu não sei quais são as dimensões da matriz, eu não deveria me preocupar com a declaração. A partir do momento que o usuário que ele digitou, aí eu faço a declaração. Aí eu já declaro a matriz exatamente do tamanho que o usuário está demandando, né? Que ele vai precisar no código. Certo. É mais simples, é mais fácil trabalhar dessa forma. Tá legal, muito obrigada, professor. Nada. Yuri, vamos lá. Yuri tem uma dúvida. Não, Yuri, professor, o Luiz está me perguntando, já vou chegar no 9 aí. Fala, Yuri. era referente ao exercício que você mudou, tipo, porque tá escrito assim, ó, programa primo int, nem todos os caminhos de código Calma, retornam valor. do que você está falando? Do que eu tinha te passado antes, entendeu? Que você arrumou, tirou um return a mais que tinha. Ah, não, tá. Ele tá com algum problema? Sim, ele tá só falando que o programa primo, nem todos os caminhos de código retornam um valor. Ah, tá. Bom, eu não olhei o código todo, tá? E você deve estar com algum return dentro de uma condição, acredito eu. Vê se o teu return não está dentro de uma condição. Não, nenhuma condição aqui. Não? Copia Tem ele, só o return X, normal. copia ele de novo aqui. O Luiz enquanto você copia, o Luiz está questionando o exercício 9. Deixa eu ver o exercício 9. Ah, Luiz, palavra cruzada, hein? Já falei para você, Luiz, tem que esquentar a cabeça. Aqui não tem... Mas lembra, eu falei assim, o 9 eu estou considerando até como um desafio. Se vocês não entregarem o 9, eu até entendo, tá? Gostaria que vocês tentassem fazer. Mas eu considero o 9 como um desafio. Tá? Vamos lá, Yuri. Deixa eu apagar aqui. Aqui a sua função. E aí deixa eu pegar aqui o seu bloco código main. Vamos ver o que você colocou aqui. Beleza, está aqui, né? Então tá, isso aqui tudo a gente tira, que a gente não precisa. E aqui número 4. Tá? Queremos saber se o número 4 ele é primo. Beleza? Vamos lá. Aqui que você falou que está dando problema? Está dando um erro de compilação, é isso, Yuri? Ok. Booleano x, return x. Ah, tá. O que eu falei para você? Você estava dentro do bloco de código. Você tem que tirar do bloco de código, né? Vamos ver agora. Nome final do arquivo. Será que está com problema aqui? Eu copiei errado. Então, eu acho que é só isso mesmo, porque o resto tá certinho. Obrigado. Na verdade, quando o teu return existe e você vê que ele está dizendo que você não está devolvendo, é porque o return está dentro de alguma condição ou laço. Sim. E não é necessariamente que esteja errado, mas o C# está te dando um alerta dizendo, olha, se esse bloco de código você não entrar dele, o teu return não vai funcionar, tá? Então agora está resolvido. Ok. Muito obrigado. Pessoal, 22 horas e 40 minutos, eu ficaria até mais tempo com vocês aqui, mas precisamos, como gosta de falar a Samantha, precisamos ninar. Não é isso, Samantha? Poxa, professor. Precisamos ninar, vamos dormir. A Samantha, a outra, a Samantha Barros também está aí? A Samantha, eu sempre vou falar errado o seu sobrenome, Samantha. Eu tô aqui, professor. Como é que é o seu sobrenome, Samantha? Tá saindo, professor? Tá me escutando? Tô te ouvindo. Como é que é o teu sobrenome? É Reinert. Reinert. Você tá quietinho, você não fala nada. Tô preocupado. Mas eu tô presente, tô aqui. Reinert. Isso. Legal. Então tá bom. Então tá jóia, não é? Então, como diz a Samantha Barros, nós temos que ninar daqui a pouco, porque amanhã é outro dia, não é isso? Já, eu trabalho amanhã, mas mesmo assim não vou dormir agora não, gente. Opa!
Aí depois amanhã não consegue ficar aí parecendo um zumbi. Aí tu vai dormir, cara. Tomo 3 copos de café. Ah, que isso, é dormir, cara. Amanhã eu também logo cedo, 6 da manhã tô acordado, 7 e pouco tô na rua. Também. Reunião lá em Cubatão. E deixa eu até interromper aqui a gravação, depois eu coloco para vocês o